A paz do Senhor, povo de Deus. Eu sou o Tony Pinho do canal Bíblia para o Cotidiano. Seja você muito bem-vindo a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical da editora Betel Dominical, que nesse segundo trimestre estamos estudando sobre mordomia cristã. É isso aí. Chegando aí a penúltima aula desse trimestre, dessa revista, a lição de número 12. Vamos falar de um tema baseado em finanças, como é esse trimestre, está falando de mordomia cristã, mas hoje vamos falar sobre a igreja e os necessitados, um chamado de Deus para cuidar dos mais vulneráveis. E aí a gente encontra o próprio Jesus dizendo para que a gente cuide dos órfãos e das viúvas. E é através de dízimo, ofertas, é através de nossas contribuições que esses mais vulneráveis alcançam a ajuda que Deus pode prover, dando a mim, dando a você recursos financeiros para que eles possam ser ajudados, né? E aqui, ó, tem não sei se vai dar para ver pela foto, bem legal. Casa, pessoas, comida e saúde. Tudo isso a gente encontra na palavra de Deus. Essa lição será aplicada no dia 22 de junho nas suas igrejas, que você tem uma excelente aula com os professores aí da sua igreja. Aqui eu vou ministrar para você essa aula completa. Falando de professor, quero deixar aqui o meu abraço para o professor Mateus, da igreja de Monte Castelo, que hoje estou gravando pós-culto. Hoje eu tive a oportunidade de conhecê-lo. Ele foi nos visitar, cultuar conosco, né? Na AD Inamar. Mateus, o meu abraço para você. Seja sempre bem-vindo no Inamar. É uma casa só, porque nós servimos a um único Deus. Um abraço para você. A sua esposa canta maravilhosamente bem. Que Deus abençoe sua família grandemente. Certo? Vamos lá? A igreja e os necessitados. Um chamado de Deus para cuidar dos mais vulneráveis. Meus irmãos, e aproveitando, né? Você tá vendo já na tela aí? Eu vou puxar aqui. Tá aqui, ó. Chegou a nossa nova revista, o nosso novo trimestre que vai começar daqui a 2 semanas, porque temos essa aí mais uma semana, e aí a gente encerra o trimestre, e essa aqui é a nossa nova revista, né? Eu falei, teve alguns professores que viu eu falando do Diogo, que o Diogo não tinha ido buscar ainda a revista na sede, mas foi e entregou hoje. Hoje foi motivo de brincadeira na escola dominical, porque o Diogo não tinha pego a revista, mas foi por uma boa causa, né? Ele estava cuidando da sua esposa, a nossa querida e amiga Jaqueline, que passou por uma cirurgia e precisou do suporte do seu marido, mas a brincadeira valeu, né? Tá aqui, ó. A nossa revista, irmão, vai falar sobre Jesus Cristo, o Filho de Deus, a verdade que transforma, milagres, ensinamentos e a promessa da vida eterna no Evangelho de João, ou no Evangelho que João escreveu. Falar de Jesus é bom, e falar de Jesus na perspectiva de João, ei, irmão, aqui ó, se prepara, irmão, como eu tô feliz, porque a gente vai falar de Jesus nesse próximo trimestre. Então, eu já digo para você, se inscreva, ative o sininho para receber a notificação, porque eu creio que vai ser muito boa. Eu li só a primeira lição, primeiro vai falar de João, né? O discípulo amado. E eu sempre gosto de fazer essa pergunta. Você sabe quem foi que disse que João era o discípulo amado? Fica aqui, garotinha. Será que vai cair? Fica aí, pessoal, ver você. Tomara que não caia. Mas enfim, você sabe quem foi que disse que João era um discípulo amado? Mateus, Marcos, Lucas, Tiago, Pedro, Paulo. Quem foi que disse que João era um discípulo amado? Pois é, quem disse foi o próprio João, porque só quem se sente amado é que pode dizer, eu sou amado por Jesus. Pois é,
João foi que disse: eu sou um discípulo amado. Mas isso aí é para daqui a 2 semanas a gente vem estudar esse novo trimestre. Vamos encerrar esse trimestre primeiro. Então pega aí a sua revista, pega aí a sua Bíblia e bora para a lição de número 12, acabando aí, aliás, prestes a acabar mais um trimestre, certo? Sua Bíblia aberta no livro de Hebreus, capítulo número 13, verso de número 16, é o nosso texto áureo, escrito está: e não vos esqueceis da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifício Deus se agrada. Aqui, irmão, comunicação não é o que nós entendemos hoje. Manda um WhatsApp, manda um direct, manda uma mensagem no Telegram. Não. A comunicação aqui é de comum. Não esqueça da vida comum. Não esqueça de dividir o pão diário, de estar dividindo o cotidiano. Olha, até combina a Bíblia para o cotidiano, é o comum. Deus se agrada dessa vida comum que vocês têm uns com os outros. Ele está dizendo em Hebreus: não se esqueça do comum, desse convívio, tá? Não podemos esquecer. Verdade aplicada nos diz assim: atenção e cuidado integral com o ser humano deve fazer parte dos valores do discípulo de Cristo. Tudo no singular. Pois bem, nós que dizemos que somos cristãos, temos a responsabilidade de cuidar de outra pessoa, cuidar daqueles que precisam, cuidar dos necessitados, cuidar das viúvas. Me fugiu o texto agora, mas vocês podem me ajudar? E eu não lembro se está aqui na revista, mas de verdade fugiu o texto. Eu devia ter anotado ele. É importante para a nossa aula. Qual é a verdadeira religião? É aquela que cuida dos órfãos, das viúvas e dos oprimidos. Olha só, olha onde se joga a necessidade de ajudar o próximo. E não tem como ajudar o próximo se não for com recursos financeiros. Não tem outro jeito, certo? Sua visita é de valia, mas uma visita sem um pouquinho de arroz não mata a fome. Uma visita sem frio, São Paulo, olha só isso aqui, eu ainda estava com o blazer por cima, né? De tão frio que tá em São Paulo. E não adianta dizer: ô irmão, vou orar para você, Deus esquenta esse irmão em nome de Jesus. Não, vai ser não. É você que vai ter que dividir um casaco com ele. E o casaco custou dinheiro, recursos, tá bom? Cuidado, não é somente vá em paz e Deus te abençoe. Isso não é evangelho. Objetivo de hoje: saber que, assim como Jesus, o cristão deve ser generoso. Segundo objetivo, ressaltar que ajudar o próximo faz parte da vida cristã. Terceiro objetivo, reconhecer o socorro aos necessitados como missão da igreja. Então tem o individual, eu, Tony, e tem eu, o Inamar, que é a igreja, a comunidade. Eu, Tony, Mateus e a igreja de Monte Castelo. Você entende? Cada um tem o individual e tem o coletivo, ponto 1, ponto 2 e o ponto de número 3. Texto de referência se encontra no livro de 2 Coríntios, capítulo de número 8, do versículo 1, uma leitura corrente, olha aí, ó, até o versículo de número 6. Escrito está, lembrando para você que está na descrição do vídeo. Diz assim: também, irmãos, vós fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Como em muitas provas de tribulação, houve abundância do seu gozo, e com a sua profunda pobreza, abundou em riqueza de sua generosidade. Já falamos um pouquinho sobre as igrejas da Macedônia, que eram igrejas pobres financeiramente. Já expliquei, não há necessidade de dizer que tem crente que a gente fala: pobre é o diabo. Não, irmão, se tem alguém que tem dinheiro, é o diabo, viu? De vento e popa, como diz aí. Tem dinheiro de sobra. Tanto que disse para Jesus: se tu
se prostrares e me adorar, eu te dou toda essa riqueza aqui, ó. Ou seja, tem mais, quem é mais rico? Quem tem mais pessoas ricas? Aquelas pessoas de Cristo, de Deus, ou são as pessoas do mundo? A resposta é óbvia, né, irmãos? Então aqui não está falando de pobreza espiritual, está falando de pobreza financeira. Pois é, os 10 maiores homens ricos do mundo, nenhum deles é cristão. Todos eles se não for ateu, é de outra religião. Só você entender, tá bom? Então não confunda uma coisa com a outra. Aqui está falando de pobreza de recursos. E as igrejas da Macedônia eram pobres. Banco de taipa. Você sabe o que é isso? Dá um Google que você vai descobrir. Não, microfone ligado direto na caixa. Uma caixa de som, onde você liga a guitarra, o contrabaixo, o teclado e 2 microfones. Tá falando dessa pobreza. Bateria de panela, bateria de tambor, bateria de tampa de panela. Tá falando dessa pobreza. Ok? Porque tem gente que a gente fala, o irmão é pobre. Não, pobre é o diabo. Para, irmão. Faz isso não, irmão. Tu é professor, tu é aluno da escola dominical e a gente tem que separar o que é uma coisa, o que é outra. Isso é instrução. Pelo amor de Jesus Cristo, viu? Bora lá. Ponto 3. Porque, segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima de seu poder, deram voluntariamente. Versículo 4, pedindo-nos com muito rogo e graça, e a comunicação deste serviço que se fazia para com os santos, e não somente fizeram como nós esperávamos, mas também a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus, de maneira que exortamos a Tito que assim como antes tinha começado, assim também acabasse esta graça entre vós. Irmãos, Paulo conhecia a necessidade financeira da igreja, então disse, digo eu, não tem um texto aqui, né? Mas digo eu, orem pelas igrejas de Israel, de Jerusalém, orem pelas igrejas de lá, pelos santos de lá, já que vocês não podem contribuir. Eles disseram, como é que é? A gente não vai só orar não, a gente vai dar o que a gente tem. Não, mas o que vocês têm é pouco, mas o pouco que a gente tem a gente vai dar. Isso aí é ser generoso, tá bom? Então bora lá. Oração de hoje, hino sugerido primeiro, 141, 33 e 273. Motivo de oração, ore para que não falte amor fraternal na Igreja de Cristo. Sim, esse amor fraternal não pode faltar jamais. Ore você daí, que oro eu daqui. Soberano e eterno Deus, quero ser grato a Ti por ministrar mais essa aula hoje, chegando na lição de número 12, já encaminhando para o final desse trimestre. E hoje vamos tratar do assunto de ajudar os mais vulneráveis. Então, me dar condição financeira e me dar um coração voluntário para ajudar os que são necessitados, que eu possa dividir o pouco que eu tenho com aquele que não tem nada. Levanta esse amor fraternal dentro da tua igreja, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém daqui? Amém daí? Curte, comenta e compartilha. Ok? Bora lá. Introdução de hoje. Os membros do corpo de Cristo expressam fé e comprometimento com a palavra de Deus ao contribuir para a assistência dos mais necessitados e a manutenção das diversas atividades regulares da igreja local. Aí você tem algumas citações de Romanos capítulo 12, Hebreus capítulo 6, Hebreus 13, 16. Sim, há uma necessidade e assim fazemos com prazer. Isso nos identifica como verdadeiros cristãos. Ponto de número 1.
O exemplo da igreja da Macedônia. Vamos nos concentrar na igreja da Macedônia. Para quem não sabe, a igreja da Macedônia é aquela igreja que Paulo queria pregar na Ásia e não pôde. Paulo queria pregar na Panfilha e não pôde. Aí Paulo foi dormir, aí apareceu em sonho um macedônio dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E o que eles queriam não era dinheiro, o que elas queriam era ouvir o evangelho. É essa igreja aí, tá? Essas igrejas da Macedônia. Vamos lá? O apóstolo Paulo deixou bastante claro o papel da igreja em relação às pessoas que precisam de ajuda, como fizeram os macedônios, que logo se dispuseram a auxiliar os irmãos de Jerusalém. 2 Coríntios 8, do 1 ao 5. Para os crentes da Macedônia, seguir a Jesus incluía abraçar a sua causa de outros cristãos. Eles demonstraram prontidão, generosidade, voluntariedade e alegria na contribuição. Paulo não pede, irmãos, isso aqui que você tem que dar ênfase para você que está só aprendendo ou você que vai ensinar. Paulo não pede nada para a igreja da Macedônia. Deixa eu ver aqui. Isso. Paulo não pede nada. Paulo está numa conversa que estava se arrecadando para uma ajuda. Eles disseram: queremos nós também. Então, eles tiveram generosidade, voluntariedade e alegria na contribuição. Ponto 1. Deus é generoso, igreja generosa. Isso é fato. Deus é um Deus generoso. A maior generosidade que Deus tem para comigo e para com você foi dar o seu Filho Jesus. Coisa que nós não temos coragem. Jamais. Eu só tenho um, não dá. De jeito nenhum. Então não teve maior generosidade, voluntariedade e alegria do que essa. Então, impagável o que Deus fez por mim e por você. Por isso que a igreja tem que ser generosa também. A igreja deve ser um farol que brilha da densa escuridão de um mundo egoísta, onde os cristãos trabalham para socorrer os necessitados. Filipenses 2, 3 e 4. Na segunda carta aos Coríntios, a fim de motivar os irmãos de Coríntios serem generosos, o apóstolo Paulo deu o exemplo dos irmãos da Macedônia. Mesmo passando por rigorosas tribulações, só virar aqui, e pobreza, os macedônios foram generosos ao auxiliar os irmãos de Jerusalém. E eu estou me lembrando da aula do pastor Eli, o meu pastor Eli Marciano, que muitas pessoas falam bem assim: a sede só quer dinheiro, só manda dinheiro para a sede, só manda dinheiro para a sede. Irmãos, e se eu te falar que o que a sede tá fazendo não é nada mais, nada menos do que já foi feito lá atrás. Porque não foi a sede que ajudou a Macedônia, não foi a igreja mãe que ajudou os necessitados da Macedônia. Foi os pobres da Macedônia que ajudaram a sede que estava em Jerusalém. Pois é, gente. Escrito está. 1.2. Em meio à tribulação. Momentos de tribulações e escassez tendem a oprimir nosso espírito e nos deixar apáticos em relação às necessidades do próximo. Entretanto, os irmãos macedônios não deixaram que as adversidades que estavam enfrentando impedissem sua contribuição aos santos em Jerusalém. Possivelmente, eles consideraram a necessidade dos irmãos em Jerusalém mais relevantes e urgente do que deles mesmos.
Isso fez com que Paulo citasse a atitude dos macedônios como um exemplo de generosidade imitada, né? Já falei, não tem como, não há necessidade de comentar mais aqui, mas é bem isso. Eu vejo que a sede, a igreja mãe, necessita mais do que nós, mesmo nós passando por tribulação e necessidade, eles precisam mais. Ponto. 1.3 Ajudando e sendo ajudado. A atitude liberal dos crentes da Macedônia reflete a confiança que tinham em Deus para suprir as necessidades dele, enquanto ajudavam a suprir as necessidades de outros. Embora estivessem enfrentando uma situação difícil, os macedônios se compadeceram dos também necessitados de Jerusalém. E aqui eu quero uma pausa, eu vou falar de algo não cristão, tá? Vou falar de algo não cristão, que eu me lembro, isso aqui é antigo, né? Não tenho problema nenhum em dizer quantos anos eu tenho, qual é a minha idade, mas eu me lembro, eu acho que ainda lá em Pernambuco, eu assisti não foi Pernambuco não, já estava aqui em São Paulo mesmo, já estava aqui. Eu assisti num programa do Gugu, o falecido Gugu, né? No SBT ainda, quando o Gugu fazia aquele negócio de ir na rua, ver se ajudava algumas pessoas ou não, tal, câmera escondida para ajudar. E quando eu vejo isso aqui, na extrema pobreza, ainda quer ajudar. Eu me lembro de uma cena, eu não vou lembrar o nome de ninguém, a não ser o do Gugu, tá bom? Que Gugu se disfarça de pessoa, de um mendigo e vai para, sabe esse restaurante de R$ 1? Eu não sei agora quanto é, né? Se é 1, se é 2, se é 3, prato, bom amigo, enfim. Você quer comida aquela baratinha, simbolicamente, paga R$ 1, paga 2, não sei quanto é que tá agora, de verdade. Mas enfim, na época era R$ 1. E o Gugu tá na fila, se disfarçado de mendigo, lógico, e aí chega perto de uma pessoa, e a pessoa fala, eu falei bem assim, ele fala, você não tem aí como pagar um almoço pra mim? Eu tô com fome. Ele falou, não, tenho. Aí catou as moedas lá, irmão, de 10 centavos, 5 centavos, pagou a dele e pagou a do Gugu. E porque ele pagou, aí o Gugu foi, depois que saiu lá do restaurante, desse Bom Prato, aqui chama Bom Prato. Aí pegou esse rapaz, aí foi conhecer a história dele, foi tentar tirar ele da rua, enfim, deu uma casa pra ele. Eu bati aqui no celular, no microfone, desliguei. Fez uma série de coisas por ele. Porque uma pessoa que tinha nada dividiu o que não tinha, moedas ganhada no farol, pedido de esmolas. Ele pegou essa moeda e deu para dividir. Vem à memória a igreja da Macedônia, passando tanta necessidade, ainda quis ajudar. Então, e digo eu, viu? Digo eu. Leve para casa se você quiser. Mas na história mundial, parece que mundial, falo da Deinamar, falo da Monte Castelo, falo da sede, falo do mundial, sem exceção. Parece que quem tem menos ajuda mais. Essa é a minha impressão. Você pega uma irmã que recebe um salário mínimo, ela é muito mais voluntária em querer dar do que aquele que ganha 10. Na grande maioria, essa é uma verdade. Tem irmãos que ganham 20 salários mínimos, que dão com força, contribui, com amor. Tem. Mas não é muito, não. Agora, pega quem ganha apenas um salário mínimo. É a grande maioria que socorre. Parece que quem passa necessidade, quem sabe o que é não ter o que comer, é que ajuda quem não tem. Isso é a impressão que eu tenho, e quando eu olho para a Bíblia e vejo a igreja da Macedônia, eu tenho essa certeza. E você? O que você acha? Deixa aí nos comentários. A graça de Deus derramada sobre os crentes da Macedônia faz com que eles insistissem com Paulo para contribuir, e fizeram isso além do que podiam. Essa atitude de desprendimento fez com que
o apóstolo Paulo exortasse a igreja de Corinto também a abundar nessa graça, auxiliando os cristãos que estavam enfrentando escassez. Igreja de Corinto, igreja rica. Por que eu sei que a igreja de Corinto ela é rica? Porque eu leio a ceia. Vamos lá, bora para a Bíblia. Agora acho que aqui vai derrubar. Vai não. Abre a sua Bíblia. 1 Coríntios. Leitura da ceia. Por que a gente sabe que a igreja de Corinto era uma igreja rica? 1 Coríntios, capítulo de número 11. A partir do verso de número 23. Não. Não. A partir aqui, do verso de número 22, ou menos. Vamos ler a partir do verso 17. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 17. Escrito está: Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. 18. Porque antes de tudo ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vocês dissensões, em parte o creio. 19. E até importa que haja entre vós heresias, para que os sinceros se manifestem entre vós. 20. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. 21. Porque comendo cada um, olha só, um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes porventura casa para comer ou para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi, louvar-lo-eis? Nisso não vos louvo. O que Paulo estava dizendo? A igreja de Corinto, os ricos que levavam seus pratos chiques, volumosos, nobres, comiam primeiro, não deixando os pobres participar do melhor que eles trouxeram. Sabe como Paulo chama, e aqui ele bate pesado com força, há entre vocês facções. Então você olha para facções hoje no Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo e Nordeste, sem falar nome. Olha essas três facções. Era nesse nível que estava dentro da igreja. De facções. Por quê? Eles comiam e desprezavam os que nada tinham. Então Paulo estava dizendo, vocês não se juntam para melhor, se juntam para pior. Desprezando quem não tem. Forte ou não é? Então, essa é Paulo dizendo, a igreja da Macedônia não tinha nada e mesmo assim deram o que tinha. Vocês têm de sobra e já não dão nem para a igreja de vocês, que vocês congregam, para os pobres da igreja de vocês. Quanto mais mandar aqui para Jerusalém, para mandar aqui para a sede. Olha aqui, irmão, que pancada, hein? Bateu sem dó. Paulo estava dizendo, a igreja de Corinto não dá comida nem para o povo de Corinto, nem para a própria igreja. Será que vocês têm coragem de ajudar aqui Jerusalém, os santos de Jerusalém? Então tome como exemplo a igreja da Macedônia. Eita, irmão, aqui dá uma mensagem bonita, hein? Pois é, essa generosidade que faltou para a igreja de Corinto, uma igreja que tinha recursos financeiros. Ponto de número 2. A igreja cristã, lugar de acolhimento. Isso é a pura verdade. Não apenas acolhimento financeiro, material, mas acolhimento de vidas, o espiritual. Abraçar, boa noite, tudo bem, como é que você está? Por exemplo, como eu falei aqui do Mateus, eu, na saída da igreja,
Fui sair cumprimentando um e cumprimento o outro. E quando vi lá um irmão que não conhecia, mas que a esposa dele tinha acabado de louvar na nossa igreja, cheguei perto dela, pai do seu minha irmã, pai do seu, quando eu falar pai do seu varão, ele mesmo soltou de lá, Tony Pinho, do canal Bíblia para o Cotidiano. Eu fiquei, uau, que legal, né? Uma pessoa que me acompanha, que não é da nossa igreja, não é da AD Inamar. Mas fui lá. Você entende? Então a igreja não é somente de dar financeiro. É um abraço, é um carinho, é um volte sempre. Como é que você está? Uma boa semana. Nós temos que ter essa igreja, essa característica. Nós somos muito bons de dizer seja bem-vindo. Mas às vezes a gente não é bom de dizer volte sempre. Vou te levar, vem aqui é a cantina. Sabe? Falta isso. Falta esse aconchego na igreja de Cristo. A gente precisa melhorar. Tá bom? Vamos lá. Cultivar um ambiente fraterno na igreja evidencia a fé professada não apenas em palavras, mas também na prática de boas obras. Os crentes da igreja primitiva exercitaram isto, partilhando o que tinha para que não houvesse necessitado entre eles. Aí a gente tem Barnabé, que fez isso. Ananias e Safira tentou fazer fraudulosamente e perdeu a vida. Certo? Fizeram para aparecer. Será que tem crente na igreja dando oferta para aparecer? Dando voto para aparecer? Sabe quando o pastor faz um movimento para arrecadar dinheiro para fazer qualquer obra? E quem que pode dar 10? Eu dou 10, dou 30. Aí alguém se por, eu dou logo 1.000, pastor. Será que ele está dando 1.000 para quê? Não é que ele não possa, que dê 2, 3. Mas sabe quando você percebe que é para dizer, nossa, fulano deu 1.000, olha só. Pois é, tem gente que infelizmente, como disse Paulo, faz isso, mas não faz por amor ao próximo, faz por amor a ele mesmo. Eita, bora que o assunto é outro. 2.1 A igreja é exemplo de amor de Deus. Ao oferecer a vida a Cristo, sendo alcançados pelo amor e pela graça de Deus, somos chamados a ser uma bênção na vida dos que estão à nossa volta. Certamente, a principal missão da igreja é proclamar o evangelho a toda criatura. Sem dúvida, Marcos 16,15. Mas isso não tira dos cristãos a responsabilidade do cuidado com os pobres e necessitados. Deus constituiu a igreja para que os crentes pudessem se reunir para adorá-lo. Verdade verdadeira. Incluindo contribuições financeiras, esses recursos possibilitam que a igreja siga adiante, indo cada vez mais longe na pregação do evangelho aos perdidos. Eu estou lendo o livro de Atos, né? Estou na leitura do livro de Atos. Essa semana, se você estiver vendo essa lição na terça-feira, eu já estou terminando a leitura do livro de Atos. Leitura sistemática, tá bom? Comecei em Gênesis, junto com um grupo de pessoas. Se você quiser aí, ó, tem a playlist, pode acompanhar. Terça, no máximo quarta-feira dessa semana, eu já termino a leitura do livro de Atos. E a gente vê muito isso no livro de Atos. A disponibilidade, o prazer de dar, o prazer de ajudar, o prazer de propagar o evangelho. Por exemplo, quando a gente encontra Paulo, que vai fazer tenda com Priscila e Áquila, porque já era a profissão de Paulo, quando chega para ele o Timóteo e quem? Me fugiu o nome do outro, Silas? Me fugiu agora, mas eu creio que foi Timóteo e Silas que chegou. Diz o texto que Paulo parou de fazer tenda e foi se dedicar a pregar o evangelho, tá? Então há essa necessidade de a gente poder ajudar pessoas para ir. Isso foi o culto de missão, culto não, né? Foi a aula sobre missão que nós aplicamos. Que se a gente não tem coragem de ir, a gente ora. Se a gente não somente deve orar, como deve contribuir para que outras pessoas possam ser alcançadas. E
Todo cristão tem essa responsabilidade. 2.2, igreja, lugar de fraternidade. É para ser. Ah, não vem com ironia não, não, é para ser, senão não é igreja. Ou a igreja é um lugar de fraternidade ou ela não é igreja. Sem discussão, meu irmão. Vou dizer de novo, novamente, redundante. Ou a igreja é fraternal ou ela não é igreja. Uma coisa está atrelada à outra. O pecado distorceu o caráter do ser humano, que se tornou egoísta, voltando apenas para o próprio eu. Diante dessa realidade, a igreja deve ser um lugar de exercício de solidariedade e prática do bem comum. Pela pregação da palavra, aprendemos a não confiar nossa fidelidade aos bens materiais, mas a Deus acima de tudo. Esse aprendizado nos leva a olhar além desta vida terrena, sendo mais sensíveis às necessidades dos nossos semelhantes. Então, essa é a realidade. O pecado desconfigurou, tirou a essência de ajudar o próximo. E porque nós pecamos, nós nos tornamos muito olhar para nós mesmos. Hoje, no culto, conversando com meu amigo presbítero Flávio, do canal Falando em Teologia, se você não é inscrito, se inscreve aí, Falando em Teologia, Flávio Tavares, presbítero, crente. A Bíblia dele está até ali, eu fiz uma Bíblia para ele ali. Não dá para ir pegar não, isso aí daqui vai dar trabalho. Fiz até uma Bíblia para ele do canal dele, está lá no canal. Falando em Teologia. A gente estava falando que a gente propaga o evangelho na internet, o Flávio falando de teologia, eu dando aula de escola dominical e fazendo leitura da Bíblia e devocional todos os dias, 7h30 da manhã. A gente ainda não tem, vamos dizer assim, um público que gostaríamos. 100 mil, 200 mil, 300 mil. Agora você vê pessoas que dá profetada. Assim, o moço lá famoso, né? E a frase foi justamente sobre ele. Meu lindo, minha linda. Deus está falando com você, minha linda, meu lindo. Aí ganhou até um programa aí de TV no canal aberto, hein? Ou seja, as pessoas preferem se mover para o lado do eu. Por quê? O que isso tem a ver? Porque, meu lindo, é focando você. Deus vai te dar, focando você. Outro dia, me traz a memória, e aqui eu já adianto a aula mais um pouquinho, não vamos me deter muito não. Num dos devocionais, eu disse, nós somos muito bons em dizer, aliás, em receber palavras dizendo assim, Deus vai te dar. Deus vai te dar a casa, Deus vai te dar o carro, Deus vai te dar o avião, Deus vai te dar o iate, Deus vai te dar, Deus vai te dar, Deus vai te dar. Agora imagina se Deus te usasse agora para dizer assim, você vai dar o carro que você tem. Que é isso, está repreendido em nome de Jesus. Isso não é da carne, isso não é de Deus, não é da carne isso aí. Você vai pegar o dinheiro que está na sua conta agora e vai transferir ele para uma pessoa. Não, isso não é Deus não. Deus não ia fazer isso comigo não. Deus é Deus apenas de dizer que vai te dar? Será que o Deus que é Deus não pode usar você para abençoar outro? Pois é, a gente só quer ser abençoado. Mas e se Deus disser que é você que tem que abençoar outro agora? Fazer um Pix para ele agora, porque o Pix é fácil, né? Para todo mundo fazer. E aí? Não, não. Pois é. Então a gente tem um problema. Egocentrismo. O eu, o meu. Esse é o nosso problema. Configuração de quê? Desconfiguração, melhor dizendo, do pecado. Você já pensou nisso? Todos vocês que estão me vendo agora. Se Deus dissesse para você agora, usasse alguém para dizer para você, faça um Pix agora de 10, 100, R$1.000. Você ia dizer que era a voz de Deus ou a voz de Satanás?
Porque se fosse alguém dizendo assim, passa o teu Pix que Deus mandou te abençoar. Você dizia, eu vou passar o meu da minha mulher. Vai que, além de você quer me abençoar, sua mulher também quer abençoar a minha. Ou não é assim, irmãos? Então, isso não é cristianismo, não. Cristianismo é muito mais sobre o outro do que sobre eu. Ou sobre mim. Né? Ficou melhor. Muito mais do que o outro do que sobre mim. Ok? 2.3. A estratégia do inimigo. Vamos ver a estratégia dele? O salmista expressou: não há quem faça o bem. Não há sequer um. Salmo 53, verso 3. Esse é o estado do homem que vive sob o domínio das trevas. Entretanto, fomos resgatados em Cristo. O domínio do mal foi destruído. Por isso, o apóstolo Paulo nos exorta a não ser avarentos, praticar o bem, ser ricos em boas obras. O avarento coloca o reino de Deus em segundo plano, porque tem como meta principal adquirir riquezas. Segundo a Bíblia, muitos caem na armadilha do diabo devido ao dinheiro. O dinheiro prende, irmãos. O dinheiro nos faz ficar preso no egocentrismo. A gente prende, a gente não quer se desvencilhar porque a gente acha que a gente só pode receber. E a gente esquece do que Paulo disse, que é melhor dar do que receber. E a gente quer ser só o receptor, nunca o doador. Né? E esse trimestre nos convidou a deixar de ser receptor e passou a olhar para nós como doador. É bem verdade que em alguns momentos há um certo exagero da fala do dinheiro, mas há de convir que tem muita gente que é preso, escravo dele. E às vezes, mesmo eu achando exageradamente exagerado o tanto que se falou de dinheiro nessa revista, eu sei que tem algumas pessoas que, infelizmente, são avarentas e dizem que são cristãs. Ponto de número 3. Cooperando com a igreja local. Neste último tópico, veremos que cada membro do corpo de Cristo é responsável pela edificação e pelo crescimento da igreja local. Esse comprometimento se expressa tanto na participação nas muitas atividades quanto na contribuição financeira, a qual permite a manutenção do templo, o sustento dos obreiros que se dedicam em tempo integral e o socorro aos necessitados. Sim, mas eu quero dar ênfase aqui no trabalhar. Aqui, ó. Esse comprometimento se expressa tanto na participação nas muitas atividades da igreja, tá? Pega essa parte aqui. Por exemplo, um cristão que diz que é cristão não pode ser aquele que não faz nada na igreja, que não tem nenhuma atividade, que não soma em nada. Hoje eu sou professor de escola dominical, eu sou professor de casais, eu sou da intercessão. Hoje eu estou em 3 departamentos. A escola dominical, particularmente, eu pedi férias. Né? Esse trimestre, o terceiro trimestre, eu pedi para não ser escalado para dar aula. Nossa, professor, não, na minha igreja, graças a Deus, temos 13, 14, 15 professores, mais ou menos isso aí. Espera aí, vamos contar por... É porque assim, lá é dividido. Sala dos professores, sala dos adultos e sala dos jovens, né? Então, às vezes tem 10 nos adultos,
e 5 ou 4 na mocidade. Então acaba, e tem mais nos adolescentes também. Então, contando tudo, tem uns 15 professores. Então, esse trimestre eu pedi para não dar aula, mas não quer dizer que eu não seja aluno, tá bom? Estou na intercessão e estou nos casais. Então, eu tenho que somar na minha igreja. Eu tenho que fazer algo. Eu não posso ser apenas aquele consumidor, aquele que só vai, aquele que só absorve. Professor, mas tem lugar para todo mundo na igreja? Tem. Ou se tem. Quanto maior a igreja, mais a necessidade de gente para fazer. Uma visita. Alguém que está enfermo, alguém que está hospitalizado. Um grupo que precisa de uma oração. Irmão, o que não falta é lugar para se trabalhar. Então, eu me apego a essa parte porque tem lugar. Tá bom? Então, não apenas olhe o lado financeiro. Olhe essa disponibilidade física de poder trabalhar para o reino. Tá bom? O 3.1, cooperando com a manutenção do templo. É muito prazeroso chegar na igreja e observar o zelo com a casa do Senhor. O cuidado com o templo reflete o bom uso das contribuições que chegam aos pastores. O templo é um ambiente consagrado, onde os santos se reúnem para adorar e louvar a Deus em toda a sua glória. Graças a Deus pela vida de cada ofertante e dizimista que investe na obra de Deus, inclusive para que os prédios das igrejas estejam sempre bem conservados. Sim, não apenas para gerar cesta básica, não apenas para gerar agasalhos, roupas, não apenas para gerar remédios, não apenas para seja o que for material fisicamente, mas tem que ter um recurso, tem que ter um investimento na estrutura. Sim, porque sem estrutura, como reuniríamos nós para adorar o Senhor? Então, não é somente a parte material do ser humano, mas é o lugar, o ambiente preparado, propício para que se adore ao Senhor. Tenha um lugar para se chamar de igreja. Sei que tem muito crente que não gosta, mas na verdade são uns que não têm o que fazer da vida. Falta aí uma lavagem de roupa na mão. A minha igreja, você não tem igreja, a igreja de Jesus, ô santa ignorância. Quando eu falo minha igreja, eu falo que eu sou um com Cristo e um com os meus irmãos. Então, logo, o que pertence a Cristo é do meu irmão e é nosso. Então, é a minha igreja. Será que é difícil entender um negócio desse? Eu não estou dizendo que o CNPJ é meu. Eu estou dizendo que o corpo ligado ali é nosso. Somos um. Então, logo, é a minha igreja. Porque Cristo é dono e eu sou co-herdeiro dele. Se eu sou co-herdeiro de Cristo, o que é de Cristo é de quem? Pelo amor. Como dizia, como é o nome do moço? O Silvio Luiz, ó, pelo amor dos meus filhinhos, né? Faz isso não, crente. Misericórdia. Então, temos que ter não somente alimento, roupa, mas temos que ter estrutura. Tem que ter. Jesus pregava em estrutura. Jesus não só pregava ao ar livre. Jesus só pregava no monte. Jesus não pregava apenas na beira da praia, na beira de um tanque, na beira de um poço. Não, senhor. Jesus pregava em estruturas. Jesus pregava nas sinagogas. Jesus pregava no templo. Se ele fosse contra, era um lugar que ele não pisaria. Não seria nas sinagogas, que ele dá um dos sermões mais lindos que todos nós conhecemos, é o de Isaías. Hoje se cumpre em mim essa profecia. Foi na sinagoga, tá? Não foi na rua, não. Não foi na beira da praia, não. Foi lá no templo. Ele pregava lá no templo. Então,
Defenda, irmão. Isso se chama apologética. É defesa da fé. Defenda que há necessidade de estrutura, porque Jesus pregou estrutura e mais. Jesus foi curar a filha de um homem porque os judeus disseram que ele ajudou a construir aquela sinagoga. Jesus podia dizer assim: o que é que eu tenho a ver com isso? Eu não gosto de estrutura, eu não gosto de sinagoga, eu não gosto de templo. Por que eu vou ajudar alguém que construiu um negócio que eu sou contra? Recebe aí que foi de graça. Vamos lá? 3.2 Cooperando com o serviço ministerial. O obreiro é digno do seu salário. Daí a necessidade de apoio ao serviço ministerial. Algumas pessoas acham que os pastores são pessoas tão iluminadas que não passam por dificuldades, mas a realidade não é assim. Os ministros de Deus são tão humanos quanto qualquer outro servo de Deus. O apóstolo Paulo disse: os presbíteros que governam bem sejam estimados por digno de dupla honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Isso aqui é 1 Timóteo, capítulo 5, 17. E olha, aqui ele está falando do presbítero. Tony aqui, ó, presbítero. Eu estava falando isso hoje para minha mulher, né? Eu sei para que eu fui chamado e eu sou muito feliz de ser presbíteros, né? Ser presbítero. Não tem problema nenhum. É que tem gente que acha, para, irmão, para. Fui chamado para ensinar, fui chamado para orar e faço com prazer. Oro por quem precisa e ensino para quem quer, né? Porque aprender não é todo mundo que quer, né? Estou eu na disponibilidade. E 2 Timóteo, aliás, 2 Timóteo não, 1 Timóteo, capítulo 5, verso 17, segundo escreveu Paulo, eu deveria ser assalariado. Eu deveria receber. Por quê? Porque eu estou ensinando, eu estou instruindo, eu estou orientando, eu estou apacentando um povo com a palavra. Então eu deveria receber por isso. Sim. Professor, mas se todo mundo abrisse um canal e fosse presbítero, ensinasse a palavra e nós tivéssemos que pagar, enfim, por isso que eu estou dizendo, deveria. Você, por exemplo, você acaba contribuindo com o meu ministério se você assistir essas aulas até o fim, se você curtir. Porque quando você assiste até o fim, quando você curte, quando você deixa um comentário, pelo menos assim, a paz do Senhor, presbítero, Deus abençoe, amém, paz. Você está dizendo para o YouTube que esse vídeo é um vídeo relevante. E aí o YouTube manda para mais pessoas. Lógico que eu não tenho ainda visualizações suficientes para ter receita mensalmente. Não tenho. A minha receita ela vem de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses, dependendo da visualização. Existem canais que não precisa de R$1 de ninguém. Opa, se existe. Eles recebem R$1.000, R$2.000, R$10.000, R$100.000. E sim, tem canais que o YouTube vive apenas do canal, apenas pelas visualizações. Não é o meu caso ainda. Por isso que de vez em quando, ou de vez em nunca, eu deixo o Pix aqui do canal, mas vou te falar a sinceridade, viu, meu irmão? Já está quase 1 hora de aula e não tem problema nenhum dizer isso aí. Todas as vezes que eu deixo o Pix aqui, de 10, 15, 20 vezes que eu deixei, apenas um Pix eu recebi. Que é isso, professor? Não. E estou eu aqui fazendo. O YouTube me paga a cada 3 meses, a cada 2 meses. Aí ele me dá um direito de imagem, né? Vamos dizer assim. Ele paga isso aqui. Mas segundo está escrito em Timóteo, a igreja da Deinamar devia me sustentar. Mas aqui a igreja do Neymar não, é uma frase errada. Eu não vou deletar ela não. Eu vou corrigi-la. A igreja de Deinamar não deveria me pagar nada, porque esse canal não tem nada a ver com a Deinamar. É um canal particular. Mas você entende? Alguém que trabalha ministrando a palavra, alguém que trabalha falando da palavra, ele deveria ser sustentado. Pensa nisso.
E se você acha que você não pode contribuir com o canal, me fazendo um Pix de 10, 100, 1000, você curte, comenta e compartilha. Acaba do mesmo jeito contribuindo com isso aqui, tá bom? Então, é sim, o obreiro é digno do seu salário. É o que está escrito em 1 Timóteo, capítulo 5, verso 17. 3.3. Cooperando com os necessitados. Em geral, as igrejas socorrem os necessitados, seja eles crentes ou descrentes. Isso aí é verdade. Eu falo do Inamar. Ajuda tanto quem é crente quanto quem não é. Se pedir comida, se pedir uma ajuda, se precisar de um socorro, ajudamos os dois lados. Lógico que sempre será prioridade hoje de casa, porque é Bíblia. Primeiro os domésticos da fé. Mas se aparecer alguém que não é crente, pode ser de qualquer outra religião ou não acredita em Deus de nada e precisar de ajuda, a igreja, estou falando do Inamar, eu estou falando da igreja que eu conheço. Nós ajudamos sim, não foi uma nem duas. Ajudamos pessoas que vieram lá e pegaram uma cesta, pegaram isso, pegaram aquilo, nunca mais voltaram, nem aceitaram Jesus. Vida que segue. A obrigação da igreja é essa. Eu te dou a cesta se tu aceitar Jesus. Para com isso. Se não é crente, não. Não. Para. Faça isso não. Se você não quer dar, diga logo que não dá. Agora, dar com barganha? Não. Com barganha não, meu irmão. Que é isso? Faça isso não. Pelo amor de Jesus Cristo. Tá? Exemplos disso são as visitas nos hospitais, as palavras de consolo levadas em sepultamentos e a distribuição de alimento. Quando ocorre alguma catástrofe, as igrejas cristãs logo se mobilizam para prestar auxílio às vítimas. Sendo assim, o trabalho social filantrópico faz parte da comunidade cristã como um todo. No Ministério de Madureira, por exemplo, é uma prática comum ajudar famílias carentes com a doação de cestas básicas. As primeiras comunidades cristãs partilhavam até bens materiais, de maneira que nenhum de seus membros passava por necessidade. E eu estava lendo um negócio aqui. Onde foi que eu estava lendo? Eu li um negócio aqui, gente, que valia a pena comentar com vocês. Peraí. Foi nessa revista aqui, ó. Eu li, meu Deus, que cabeça. Eu li hoje. Como é o nome? Gente do céu, onde foi que eu li? Oh, meu pai, eu li sobre o que significa se bem. Foi na revista, gente? Peraí, eu não vou cortar isso aqui não. Foi na revista que eu li o que é se bem? Não. Gente, que cabeça minha, hein? É porque é sigla e eu queria recitar a sigla para você. Vamos ver com calma aqui, peraí. Deixa eu ver. Fica aí, não sai daí não. E se você sabe, você coloca. Ô, gente, eu li o que significa Bispo Abner, recurso, apego, não. Eu disse, olha que interessante, o que significa se bem, né? Ajuda. Oh, gente, aqui. Eu sabia que eu tinha lido. Aqui, ó. Aqui. Então, eu vou ler logo agora. É o ponto 3 mesmo. Então, vou ler agora aqui, ó. Aí ele fala aqui assim, ó. Pera aí. Ó. Conamad, Rio de Janeiro, 50 anos. Dia 21 de outubro de 1941 marcou o início dos trabalhos femininos nas Assembleias de Deus em Madureira. A iniciativa nasceu com o objetivo de atender uma das finalidades estabelecida no Estatuto da Igreja: socorrer os
membros necessitados. Hoje, este trabalho é coordenado pela Coordenação de Irmãs Beneficentes Evangélica. Tá aqui, ó. CIB. Falei CIB, mas não é CIB, né? É a CIB. Coordenação de Irmãs Beneficentes Evangélica, conhecida CIB. Entendeu? Então, para ajudar quantos as pessoas necessitam. Isso aqui foi uma ideia, sabe de quem? Paulo Leva Macalão e de sua esposa Zélia Brito Macalão. Olha aí. Então, vem nos primórdios do Madureira, gente. Essa ajuda. Eu sabia que eu tinha lido isso aí, né? Tá aí, ó. Então, há uma necessidade que se faça essa ajuda aos que precisam. Pois é, tá aí. O que significa CIB? Confederação de Irmãs Beneficentes Evangélicas. Sabia disso? Pois é, eu não sabia. Se você não sabia, aprendeu. Se sabia, relembrou. Para concluir a nossa aula de número 12, escrito está: é fundamental que a igreja permaneça atenta no exemplo de Cristo Jesus, enquanto está comprometida com o cumprimento da missão. Nosso Senhor, além de pregar a palavra, chamando o povo ao arrependimento e à fé no Evangelho, também estava atento para socorrer os doentes e suprir as necessidades físicas do que estavam ao seu redor. É o nosso papel, é olhar para o nosso redor, ver os que ali estão necessitados e assim socorrê-los. Tá bom? Que Deus abençoe vocês e a gente se encaminha agora para a nossa última aula do nosso segundo trimestre. Foi bom, está sendo bom e que possamos colocar em prática tudo aquilo que estamos aprendendo ou que já aprendemos. O meu enorme carinho pela sua vida e que você seja uma bênção aonde você estiver para ajudar os que precisam mais do que você. O grande amor de Deus, graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, comunhão e consolação do Espírito Santo comigo e com você, não apenas hoje, mas eternamente. Amém. Tchau, povo. Deus abençoe vocês hoje e sempre.